O surgimento do Anticristo, entendendo as profecias e seu impacto nos dias atuais. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a bênção de Deus alcance você e toda a sua família neste momento. Seja muito bem-vindo ao canal Histórias Bíblicas Animadas. Hoje, nós vamos mergulhar em um dos temas mais intrigantes e importantes das Escrituras, o surgimento do Anticristo, entendendo as profecias e seu impacto nos dias atuais. Prepare-se, porque o que você ouvirá hoje pode mudar a forma como você compreende a história bíblica e os tempos em que vivemos. Pense: como seria viver em um mundo governado por alguém que simboliza o auge da oposição a Deus? O Anticristo não é apenas uma figura mencionada em teorias ou filmes. Ele é uma realidade profetizada na Bíblia, com sinais claros sobre sua chegada. Você já parou para refletir sobre como essas profecias impactam a sua vida hoje? Antes de aprofundarmos, quero te convidar a se inscrever no canal Histórias Bíblicas Animadas, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas que precisam conhecer esta mensagem. Não guarde para si o conhecimento que Deus nos revelou. Para começarmos, precisamos entender que as Escrituras, desde o início, alertam sobre a batalha entre o bem e o mal. Em 1ª Carta de João, capítulo 2, versículo 18, está escrito: Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o Anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Este versículo nos mostra que o espírito do Anticristo já opera no mundo, preparando o caminho para sua manifestação final. Mas quem é de fato o Anticristo? A Bíblia o descreve como alguém que personificará a enganação e a oposição a Deus, se levantando como um líder mundial que trará falsas promessas de paz e unidade. No entanto, seu verdadeiro propósito é destruir, enganar e afastar a humanidade de Deus. Pense nisso. Quantos líderes ao longo da história se apresentaram como salvadores da humanidade, mas trouxeram destruição e engano? Esses são apenas reflexos do que está por vir. E nós, como cristãos, precisamos estar vigilantes e firmes na palavra de Deus, pois somente assim estaremos preparados para discernir os tempos. Agora, vamos explorar o que as profecias de Daniel nos dizem sobre o surgimento do Anticristo. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, encontramos uma descrição que ecoa até os dias atuais. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Essas palavras revelam que o Anticristo não apenas perseguirá os fiéis, mas também tentará reescrever a história, mudando leis e padrões estabelecidos por Deus. Já vemos sinais disso em nossos dias, não é mesmo? Mudanças que desafiam a moral, a ética e a verdade bíblica. Será que estamos atentos a esses sinais? Amados, quero que você reflita sobre o que está acontecendo ao seu redor. Cada vez que valores bíblicos são desprezados ou distorcidos, o caminho para o Anticristo é pavimentado. Mas não há razão para temer, pois aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Por isso, continue conosco neste estudo, pois nas próximas partes revelaremos mais sobre as profecias, os sinais do surgimento do Anticristo e como podemos nos preparar para enfrentar esses dias com fé e confiança em Deus. Seguindo nossa jornada de entendimento sobre o surgimento do Anticristo, mergulhamos ainda mais nas Escrituras para compreender como ele será revelado ao mundo. A Bíblia é clara ao descrever os tempos difíceis que antecederão sua manifestação. Em 2ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, encontramos um alerta poderoso. Ninguém de modo algum os engane, porque isso não acontecerá antes que venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no templo de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Essa passagem destaca 2 sinais importantes: a apostasia e a revelação do homem do pecado. A apostasia, que significa o abandono da fé, é algo que já podemos observar em nosso tempo. Quantas pessoas têm se afastado dos caminhos de Deus, trocando a verdade pelas mentiras do mundo? Quantas vezes a verdade é relativizada para atender interesses pessoais? Pense:
Não é exatamente isso que vemos em nossos dias? Igrejas que outrora pregavam a palavra pura e genuína, hoje estão se rendendo ao apelo do mundo, distorcendo as Escrituras para se conformar aos padrões modernos. Essa é a apostasia que Paulo mencionou. Um abandono coletivo da verdade que prepara o terreno para o anticristo. E sobre o homem do pecado, a Bíblia nos diz que ele não se contentará em ser apenas um líder político ou religioso. Ele buscará usurpar a glória de Deus, proclamando-se como divino e exigindo adoração. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, lemos que ele fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. Esse é o famoso sinal da besta, um símbolo de submissão e aliança com o anticristo. Agora, irmãos, imaginem como isso pode acontecer. Vivemos em um tempo de avanços tecnológicos impressionantes. A ideia de um sistema global de controle, onde todos são monitorados e precisam de uma identificação única para comprar ou vender, não parece mais algo distante ou impossível. Estamos mais próximos do que nunca das condições que poderiam permitir a implantação desse sistema. Mas por que tantos seguirão o anticristo? A resposta está no engano. Em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz que sua vinda será acompanhada por toda espécie de milagres, sinais e maravilhas enganosas, e por todas as formas de maldade que enganam os que estão perecendo. Esse engano será tão poderoso que muitos acreditarão que ele é, de fato, o Salvador que o mundo tanto esperava. Contudo, precisamos nos lembrar de que Deus nos deu sua palavra como um guia infalível. Quem está firmemente enraizado na verdade das Escrituras não será enganado. Como disse Jesus em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Você já se perguntou como está a sua vida espiritual? Está preparado para discernir o engano quando ele vier? Em tempos de tanta confusão, só há uma maneira de nos mantermos firmes. É através da comunhão com Deus, da oração constante e do estudo diligente da Bíblia. Nos próximos momentos, vamos aprofundar ainda mais essa reflexão, explorando os eventos que marcam a ascensão do anticristo e, sobretudo, o papel de nós, cristãos, nesse cenário. Não saia daí, pois o que está por vir é essencial para o seu entendimento e fortalecimento espiritual. Amados irmãos, agora que entendemos os sinais que precedem a vinda do anticristo e como ele buscará enganar o mundo, precisamos olhar para o que a Bíblia nos ensina sobre o papel da igreja e de cada cristão nesse tempo de desafios. Afinal, somos chamados para sermos luz em meio às trevas e nunca para sermos dominados pelo medo ou pela incerteza. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 24 e 25, Jesus nos alertou: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Aqui, Jesus reafirma a importância de estarmos atentos e firmes, porque o engano será tão profundo que até mesmo aqueles que estão em comunhão com Deus poderão ser tentados a se desviar. Pense, como podemos evitar esse engano? A resposta está em construir uma fé sólida, baseada no conhecimento da palavra e na prática da obediência ao Senhor. Muitos hoje vivem uma fé superficial, sem raízes profundas, e por isso são facilmente abalados quando enfrentam tribulações ou são confrontados por ideologias que contradizem a Bíblia. O livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, nos diz que todos os que habitam na terra adorarão o anticristo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que conforto e esperança esta promessa nos dá! Aqueles que permanecem fiéis a Deus não serão enganados nem dominados pelo sistema do anticristo. E é exatamente por isso que precisamos estar atentos ao nosso chamado. A Igreja de Cristo tem um papel crucial nesse cenário. Somos a resistência espiritual que impede o avanço das trevas. Em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Paulo nos diz que o espírito da iniquidade já está em ação, mas ainda há algo que o retém até que seja removido. Muitos estudiosos entendem que esse algo é a presença do Espírito Santo na igreja. Você consegue compreender o tamanho dessa responsabilidade? A igreja é a barreira que Deus colocou neste mundo para conter o mal. E enquanto estivermos aqui,
devemos viver como testemunhas de Cristo, pregando o Evangelho e alertando sobre os tempos que virão. Mas isso não significa que será fácil. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, lemos que o dragão ficou furioso com a mulher e foi travar guerra contra o restante de sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Isso nos lembra que haverá perseguição, mas também nos encoraja a permanecer firmes, sabendo que a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. O que estamos vivendo agora é apenas o princípio das dores, como Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículo 8. Guerras, rumores de guerras, fome, pestes e terremotos são sinais que apontam para a proximidade desses eventos. Mas, ao invés de nos desesperarmos, devemos ver isso como um chamado à preparação. E como podemos nos preparar? Primeiro, precisamos fortalecer nossa comunhão com Deus através da oração. Como está a sua vida de oração? Você tem reservado tempo para buscar a face do Senhor e ouvir sua voz? Segundo, é essencial nos aprofundarmos no estudo da Bíblia. Cada versículo é um tesouro que nos orienta e nos fortalece. E por último, precisamos testemunhar o amor de Cristo a todos ao nosso redor, para que mais vidas sejam alcançadas e libertas do engano que está por vir. Nas próximas partes, vamos explorar como Deus, em sua infinita graça e soberania, derrotará o Anticristo e estabelecerá o seu reino eterno. Não perca, pois estamos chegando ao clímax dessa mensagem de esperança e vitória em Cristo. Amados irmãos, chegamos ao ponto culminante desta mensagem. Já falamos sobre os sinais, o surgimento e o engano do Anticristo. Mas agora é hora de olharmos para o desfecho glorioso que Deus planejou para a humanidade. Afinal, a palavra de Deus nos assegura que o mal não triunfará. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 16, João descreve uma visão majestosa. Vi o céu aberto, e diante de mim estava um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitos diademas. E em sua veste e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus, o nosso Salvador, voltando para derrotar o Anticristo e todos aqueles que se opuseram ao reino de Deus. Ele não vem mais como o cordeiro que foi levado ao matadouro, mas como o leão da tribo de Judá, poderoso e invencível. Pense por um momento. Como seria estar diante do Rei dos Reis no dia da sua vitória final? Que alegria saber que todo sofrimento, toda dor e toda injustiça terão um fim definitivo. A palavra nos garante que o Anticristo será lançado no lago de fogo e enxofre, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Isso significa que o poder das trevas será destruído para sempre. Mas, irmãos, essa vitória gloriosa não é apenas uma promessa para o futuro. Ela é uma realidade que já podemos experimentar hoje em nossas vidas. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37, Paulo nos lembra: Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essa vitória nos capacita a resistir ao mal, a enfrentar as tribulações com coragem e a proclamar o Evangelho com ousadia. E o que acontecerá depois da derrota do Anticristo? A Bíblia nos diz que Deus criará novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Em Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4, está escrito: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amados, essa é a esperança que nos sustenta. Não importa o quão difícil sejam os tempos, nós sabemos que o nosso futuro está garantido em Cristo. Mas há algo que precisamos fazer: tomar a decisão de seguir a Jesus, hoje e todos os dias, com todo o nosso coração. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Ele te chama para fazer parte do seu reino eterno, para viver uma vida abundante, cheia de propósito e paz. Não adie mais essa decisão. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que nos guia e nos fortalece.
Obrigado por nos revelar os teus planos e nos dar a certeza de que a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Eu oro por cada pessoa que ouviu essa mensagem, para que seus corações sejam tocados e renovados. Que eles sintam o teu amor e decidam te seguir com todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, saiba que há uma festa no céu por sua decisão. Procure uma igreja perto de você, onde possa crescer na fé e conhecer mais sobre os planos maravilhosos de Deus para a sua vida. Muito obrigado por acompanhar este estudo aqui no canal Histórias Bíblicas Animadas. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Fique na paz do Senhor. E até o próximo vídeo.